Bem-vindos a mais esta reflexão. Qual é o desejo de nosso coração? O que de fato nós buscamos? Queremos simplesmente que Deus nos abençoe ou queremos compreender a sua vontade? Queremos que Deus resolva os nossos problemas ou o que buscamos é o seu querer, a sua vontade para as nossas vidas? Se o que desejamos é conhecer, compreender e andar na vontade de Deus, precisamos parar, repensar o que estamos fazendo e como temos vivido neste mundo, de maneira que a gente possa buscar, de fato, aquilo que Deus quer. Por isso, a palavra é fundamental na nossa vida. Precisamos acolher esta palavra. Precisamos absorver, compreender, ter o entendimento claro acerca de qual seja a vontade de Deus para as nossas vidas, para que a gente, vivendo neste mundo, dentro da sua vontade, possamos expressar todo o seu reino, toda a sua glória, toda a sua vontade neste mundo, andando segundo a justiça, praticando a verdade e sendo instrumento e expressão da glória de Deus neste mundo. Tiago, escrevendo em sua carta, lá no capítulo 1, versículo 19 ao 25, ele afirma: Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. O que quer dizer acolher a palavra implantada? É ter esta palavra de maneira tão integrada a nós, às nossas vidas, que não temos dúvida quanto à maneira de viver, quanto àquilo que Deus nos fala. Se não conhecermos a palavra do Senhor, se não conhecermos as suas promessas, se não tivermos entendimento da sua obra, da obra que ele realizou em nosso favor, e nem do que Deus fez por nós, nós não faremos e nem viveremos segundo o nosso chamado. Não andaremos de modo digno na nossa vocação. Somos chamados para revelarmos o reino de Deus no mundo, para andarmos segundo a justiça eterna, para estabelecer nas nossas relações valores que revelam o reino de Deus, que expressam Cristo, o nosso Senhor, ao mundo. Nós somos chamados para sermos imitadores de Cristo, para vivermos neste mundo como Cristo. Por isso, a obra que Cristo realizou não só nos concede o perdão, como nos justifica diante de Deus e muito mais, nos coloca na presença de Deus e nos apresenta santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Tendo a noção de quem somos e aonde estamos, nós não podemos viver de outra maneira. Precisamos rejeitar todo tipo de impureza, ou seja, toda maneira de pensar do mundo. Não podemos ser egoístas. Não podemos ser arrogantes, hipócritas, mentirosos. Mas devemos revelar a natureza que nós temos, a natureza de Deus, pois ele nos fez coparticipantes de sua natureza. Ele nos capacitou para vivermos como Cristo neste mundo, para rejeitarmos essas paixões humanas e andarmos neste mundo como Cristo.
Por isso, a gente precisa acolher esta palavra em nosso coração, ler, buscar nela o entendimento, o discernimento daquilo que seja a vontade de Deus para as nossas vidas. Este é o início da nossa jornada. Compreender o que o Senhor quer, o que Ele deseja, é isto que nos levará a viver na plenitude da vontade do Pai. Por isso não tem outra maneira. É buscarmos nela através da leitura, de forma metódica, ou seja, tendo um método, seguindo um plano de leitura, fazendo de forma sistemática, isto é, diariamente. Não importa o horário, mas precisamos reservar um tempo, aquele melhor tempo que nós temos, em onde nós podemos entender e ter a liberdade de ouvir tudo que Deus está falando, para que a gente, na jornada de amadurecimento, na medida que nós conhecemos, que lemos, que relemos, que absorvemos o que ela está falando, que nós refletimos sobre o que está falando, isto possa ser internalizado, que possamos acolher isso e internalizar esta palavra de maneira que ela seja uma realidade para nós em nossas vidas. Como um processo de educação, de formação, onde sempre os conceitos são renovados e acrescentado novas informações de maneira que a gente tenha o entendimento de todas as coisas. A palavra de Deus não é diferente. A gente precisa ler, reler, ler novamente, mais uma vez, todos os anos, de maneira que a gente possa crescer no entendimento, amadurecer e sermos instrumento e expressão da justiça de Deus neste mundo. Que tenhamos um coração aberto para ouvir o que Deus está nos falando. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.